Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou o Sérgio Júnior e te faço companhia a partir de agora. O assunto é vacinação contra a Covid. A partir da próxima segunda, dia 21 de março, os idosos de São Paulo já podem tomar a quarta dose da vacina. Os idosos acima de 80 anos já estão aptos para tomar a quarta dose contra a Covid-19. Segundo Dória, mais de 90% dessa população está elegível para mais essa etapa da luta contra o coronavírus. E a data para a aplicação da vacina já foi definida. Estão aptos a receber a quarta dose a partir de segunda-feira, 21 de março, 900 mil idosos que residem aqui no estado de São Paulo e que têm mais de 80 anos. Desde que tenham recebido, evidentemente, um intervalo mínimo de 4 meses em relação à sua dose de reforço, a terceira dose. No anúncio realizado em conjunto com a equipe que acompanha o avanço da pandemia, foi reforçada a importância de completar o esquema de vacinação em grupos mais vulneráveis. E por que para a população de 80 anos e mais? Porque é essa população que é mais vulnerável. Nós iniciamos a nossa campanha de vacinação no dia 17 de janeiro com a população de 90, de 80 anos, completamos o seu esquema vacinal, fizemos a terceira dose dessa população e aqueles que estão elegíveis, que já tomaram a sua terceira dose, podem então, a partir do dia 21 de março, iniciar a quarta dose. Após o anúncio de um novo reforço para os idosos acima de 80 anos, fica a expectativa para os demais grupos. Mesmo assim, vale lembrar que os especialistas alertam que é necessário que todos estejam em dia com a campanha de imunização. Para se ter uma ideia, só em Rio Claro são mais de 63 mil pessoas que estão com alguma dose em atraso. Outro ponto abordado durante a coletiva foi a imunização infantil em São Paulo, que segue para mais um estágio: a aplicação da segunda dose para crianças acima de 5 anos. 4.036.263 crianças tomaram já a sua vacina, a população de 5 anos ou mais, a 11 anos, na verdade, 5 a 11 anos, 73,27% da população de 5 anos ou mais, e a segunda dose hoje, mais de 800 crianças já estão elegíveis para tomar a sua segunda dose, que nesse momento é de 27,58%. Então chamamos esses pais, as mães e os responsáveis para que levem seus filhos para tomar também a sua segunda dose. E uma solução criada por cientistas é capaz de inativar o coronavírus presente nas embalagens. A novidade é um fruto de uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, a Fundação Oswaldo Cruz e uma das maiores produtoras de papel no Brasil. A solução começou a ser desenvolvida no ano passado por pesquisadores do Senai-CETICT, o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil. Foi uma parceria com uma produtora e exportadora brasileira de papéis para embalagens. A ideia surgiu após o início da pandemia, quando muitos consumidores passaram a se preocupar com a transmissão do coronavírus por meio das entregas do comércio eletrônico. A gente buscou uma solução de um ativo, um surfactante, que nada mais é como se fosse o sabão e água que a gente usa para fazer a inativação do vírus em casa nas nossas mãos. A gente trouxe isso para nossas embalagens. Com a ajuda de uma máquina, os pesquisadores do Senai-CETICT espalham a solução de forma uniforme por todo o papelão que reveste as caixas de entrega. A tecnologia é capaz de inativar o coronavírus em até 1 minuto após o contato. Testes feitos na Fiocruz comprovaram uma eficácia superior a 99%. No processo de produção do papel e depois das embalagens, existe uma etapa que é uma etapa de revestimento. E essa etapa de revestimento, nós vimos a possibilidade de preparar uma formulação, juntamente com
os químicos que já eram utilizados pela empresa, para que então nós pudéssemos dar essa característica antiviral ao papel, e aí assim as embalagens, né, passariam a ter essa propriedade também. A fórmula é um segredo muito bem guardado. O que os pesquisadores podem revelar é que ela é feita com material orgânico e não leva metais em sua composição. Além de não poluir o meio ambiente, a solução desenvolvida no país não compromete a reciclagem. As principais tecnologias antivirais que nós conhecemos, elas possuem a presença de metais, principalmente a prata, né? Além de ser um metal caro, ela também é uma solução que é nociva aos corpos hídricos. Então, você pode ter um efeito maléfico, né, de dizimar populações, né, de peixes, de seres vivos, né, em corpos hídricos, e isso, principalmente com todo o apelo ambiental que se tem atualmente, isso não é algo desejável. E agora um alerta, principalmente para os idosos ou para quem convive com eles. É sobre os riscos com as quedas. Muitos desses acidentes acontecem em casa, mas também por conta dos obstáculos nas ruas da cidade. Não é difícil encontrar algum trecho nas ruas de Fortaleza que merece atenção redobrada. Calçadas desniveladas são comuns na capital. No centro da cidade, por exemplo, na Praça da Polícia, um dos lados da calçada é alto para quem tem dificuldades de mobilidade. No outro, o meio-fio quebrado impede a passagem. Até na Praça do Ferreira, que tem um piso irregular, encontramos pontos que precisam atenção. Pedras soltas em volta das lixeiras podem levar a uma topada. E tem até alguns buracos pelo passeio. Foi aqui que encontramos a dona Rosália. Ela anda devagar, cuidadosa, com a bengala. A senhora já caiu alguma vez? Eu não, até agora não, porque eu ando de bengala. Mas eu nunca, nem quando eu não tinha perna podre, eu nunca caí, não. Por aqui também encontramos este argentino que vive há 42 anos em Fortaleza. Para ele, as ruas precisam melhorar. Em muitos bairros da periferia, o desnível são 20 centímetros, 5 centímetros. Você não pode caminhar, especialmente as pessoas de idade. Então, dá a desejar muito a prefeitura para evitar esse inconveniente, assim que não aconselho. Pois é, rua com problemas é sinônimo de queda iminente. Existem 2 momentos na vida em que caímos com mais frequência, quando aprendemos a caminhar ou quando estamos na terceira idade. Estima-se que 1 em cada 3 indivíduos idosos já sofreram algum tipo de queda e 1 em cada 20 que caem também tiveram fraturas. Em 2020, foram 3.113 atendimentos de quedas. Em 2021, foram registrados 3.345. Em 2022, até 28 de fevereiro, foram 653 casos. O diretor-geral do SAMU lembra que não é somente nas ruas que os acidentes acontecem. Quedas de escadas, de móveis ou simples escorregões também são frequentes em casa. Os idosos sofrem pela demora com a recuperação. Por isso, ele dá algumas dicas. O tipo de calçado é importante, população idosa, principalmente diabéticos, usar calçado fechado, então que seja preso no pé, né? Adaptação, quando possível, do intradomicílio, né? Evitar escadas, piso mais liso, ter cuidado principalmente no banheiro. Quem tiver condição, obviamente, um banheiro adaptado com a população idosa. Inclusive, é uma grande causa de mortalidade na população idosa, queda e fratura do colo do fêmur. E o censo deste ano começa a ser aplicado em agosto. Para que tudo dê certo, foram feitos testes em 27 cidades do Brasil. Os resultados desses testes foram apresentados agora. Antes da ação, um teste para garantir que tudo funcione perfeitamente. De novembro do ano passado a fevereiro deste ano, agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fizeram um ensaio prático em 27 locais do país. A simulação incluiu todas as etapas do censo, desde a abordagem aos moradores, preenchimento do formulário, até as medidas de segurança contra a Covid-19. Foram escolhidas localidades com diferentes características, como a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, periferias e terras indígenas. Samambaia, a 40 quilômetros do centro de Brasília, foi o local escolhido no Distrito Federal.
Por aqui, os pesquisadores do IBGE visitaram 1.843 endereços, onde vivem mais de 4.800 pessoas. E ela perguntou o quê? Quantas pessoas moravam naquela casa, quantos trabalhavam. Se a casa era própria. Isso nos permite identificar as especificidades, né, de cada região e fazer os últimos ajustes finos dessa operação censitária, pegando os detalhes regionais. Né? Nesse pedaço do universo pesquisado, existem 18.500 idosos e as mulheres formam a maioria da população. É um instrumento de atualização que permite a construção do futuro do Brasil, sob todas as óticas. 98% dos questionários foram presenciais. Dos 59 mil endereços visitados, o teste colheu informações de mais de 111 mil moradores. Vejo como desafio agora é divulgar essa operação censo e pedir a participação de toda a população em responder aos recenseadores. É tempo de pesca no Pará. Você vai ver agora como a ciência tem ajudado na busca por cardumes. As redes já estão nas embarcações. Tudo está quase pronto. Os pescadores começam a tomar conta dos rios com o colorido das rabetas, canoas e lanchas. Parece uma grande festa nas águas do Rio Pindobal, região de Igarapé-Mirim. Tanta alegria e expectativa se explicam pelos meses parados durante o período de reprodução dos peixes. Muitos pescadores buscam alternativas de renda além do auxílio do governo federal. Seu Manuel tem 82 anos e sabe a importância de respeitar a natureza e os ciclos dela. Claro que tem que respeitar, né? Para poder pegar um peixinhozinho mais avultado. A pesca está diminuindo. No rio, os pescadores já procuram pelos cardumes. Nesse momento aqui é extremamente fundamental para que os pescadores consigam fazer a sondagem e localizar o cardume. Para isso eles usam uma tecnologia muito avançada que se chama experiência. Eles pegam o talo com a linha e jogam assim no fundo do rio para sentir quando o peixe bate, e aí eles começam a mapear o local onde eles vão de fato fazer o bloqueio e conseguir pegar o cardume. A gente lança na água, né, e vai jogando. Quando passa no peixe, a gente sente. De acordo com a jogada que a gente faz, a gente vai calculando a quantia, né? A gente consegue saber o tipo, entendeu? O dom que Deus deu pra gente, né? Alguns minutos depois, o cardume é localizado e os pescadores colocam em prática rapidamente a estratégia passada geração após geração. Nesse momento, os pescadores já fizeram o bloqueio, ou seja, o borqueio, como eles chamam aqui, isolando esse cardume bem no meio. Aí eles cercam o cardume para que quando eles puxem a rede, os peixes venham. Em seguida, alguns pescadores mergulham para trançar a rede pelo fundo do rio e bloquear totalmente a passagem dos peixes. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima.